Virgílio Bento nasceu na Guarda, formou-se e doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e criou em 2015 o unicórnio português Sword Health, uma empresa que desenvolve inteligência artificial na área da saúde. Virgílio Bento tem 41 anos, está em mais de 80 países, emprega 1.500 pessoas e faturou centenas de milhões de dólares em 2025. Se isto não é excelência, não sei o que é excelência. Virgílio, bem-vindo. Gostava que fosse você a começar a contar-nos como é que começou esta sua extraordinária história, a inteligência artificial, as coisas que você faz com ela, a capacidade de iniciativa, etc. Não vou ensinar ao Pai Nosso ao Vigário. Antes de mais, muito obrigado, Maria João, pelo convite. Não começou pela inteligência artificial, começou por um problema de perceber que o nosso sistema de saúde, não só o português, mas de uma forma geral, em todo o mundo, este modelo em que nós só podemos aceder a cuidados de saúde através de acedendo a um humano, acedendo a um clínico, não é um modelo escalável. E, portanto, quando os modelos não são escaláveis, tal como se viu noutras indústrias, o que se usa é tecnologia para os tornar escaláveis. E, portanto, como eu, de uma forma bastante pessoal, no meu passado, vi os desafios que as famílias têm quando precisam de que os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais acedam a um cuidado de saúde de alta qualidade. Eu vi isso pessoalmente no meu passado e percebi que tinha que haver uma melhor forma. E, portanto, a solução para esse problema que eu comecei a desenvolver durante o meu doutoramento em Engenharia Eletrónica foi exatamente como usar a inteligência artificial para escalar o mundo da saúde. Não foi fácil, pois não? Já lá vamos, mas é só assim um sim ou um não. Nada que vale a pena é fácil. Exatamente. Sempre soube isso. Sempre. E foi sempre uma coisa que, de certa forma, me apoiou nos momentos difíceis, era saber que não era suposto ser fácil. E, portanto, quando era difícil, fazia parte do caminho. Claro, exatamente. A propósito de momentos, eu escolhi alguns que considero, depois de ter, enfim, lido tudo sobre si, considero fundamentais e que aqui deixo como uma espécie de itinerário. O seu doutoramento na Universidade de Aveiro, a criação da Sword em 2015, seguida de uma marcante travessia do deserto até 2019 e a entrada em Silicon Valley, isto é, no mercado global de trabalho. A sua diferença foi ter inventado, já sabemos que não foi difícil e que a vida também é feita de cabos difíceis, mas a sua diferença foi ter inventado a aplicação da inteligência artificial para servir a saúde. Eu acho que a diferença do nosso sucesso foi não tanto o que fizemos, mas foi o facto de nunca termos desistido. Porque o que acontece quando se faz algo que é extremamente difícil, tudo que é extremamente inovador é extremamente difícil. Algumas coisas que nos ultrapassam até, ou que a gente acha que parece que nos vão ultrapassar na dificuldade ou no desconhecido. O problema da inovação é muito difícil criar essa inovação, mas isso em si não é a única dificuldade. Depois também há uma dificuldade muito grande em o mundo aceitar a inovação. Claro. E, portanto, são esses os dois desafios que, porque nós, no início, de forma muito inocente, percebemos, ou achávamos que íamos desenvolver isto e quando tivesse desenvolvido, o mundo ia estar de braços abertos para a nossa inovação. E a questão verdadeira é que depois, já com alguma experiência, percebemos, de forma muito mais pragmática, que os sistemas, todos no mundo, mas o sistema da saúde em particular, existe porque há interesses que façam com que se beneficie disso. E, portanto, quando há uma inovação que torna esse mundo melhor, quem beneficia por o sistema ser imperfeito está naturalmente contra a inovação. E, portanto, foi duas fases de inovação que nós tivemos na Sword. Uma, criar a inovação em si e depois inovar por forma a que a inovação entrasse no mundo da saúde. E são essa travessia do deserto, nesses dois momentos, que fez com que chegássemos aqui. E foi uma travessia do deserto feita, sobretudo, de muita reflexão e estudo, e discussão e debate, e de alguns momentos, já sei, das dificuldades já falámos, mas de alguns momentos também não de desistência, mas de uma certa amargura ou de, por exemplo, o que tinha a ver com Portugal não ser correspondido
Sim. Sim, não. Bom, a questão é, eu vejo sempre o copo meio cheio. Né? Isso talvez também o explique. Eu acho que nós não tínhamos chegado aqui, eu não tinha chegado aqui se não tivéssemos uma visão optimista do mundo. E confiança em si. Certo. Concordo com isso. O facto de olhar para o copo meio cheio quando se olha para Portugal, que nunca nos deu possibilidade de, a nível do Sistema Nacional de Saúde ou a nível de investimento, nós nunca pudemos beneficiar nisso, fez com que, e isto é a parte do copo meio cheio, foi que desde o início nós olhámos para o mercado americano da saúde como um mercado de interesse e olhámos para os investidores americanos como os investidores de interesse. Que se calhar, se tivéssemos tido uma vida mais fácil em Portugal, a nível de acesso ao Sistema Nacional de Saúde ou acesso a investidores portugueses, faria com que tivéssemos sentado em Portugal durante 4, 5 anos e nunca tivéssemos tido a coragem de ir diretamente para os Estados Unidos. E foi o momento que fomos para os Estados Unidos, não só a nível dos investidores americanos, mas a nível do mercado, que fez com que a Sword explodisse a nível global. Que foi em 2019. Foi 2019, sim. Mas deixe-me só, a propósito de dificuldades de lidar com a inovação, etc., o seu doutoramento na Universidade de Aveiro foi exatamente em quê? Foi sobre a tecnologia da SWORD inicial. Sim. Ou seja, nós queríamos foi desenvolver uma tecnologia que permitisse a pacientes com AVC, depois do AVC, pudessem fazer a sua reabilitação física em casa de forma independente. E o que depois nós fizemos foi expandir essa solução de inteligência artificial para a questão da dor física, da saúde feminina, da saúde mental, mas começou com o doutoramento focado na reabilitação de doentes pós-AVC. Muito interessante. E lembra-se no doutoramento, a defesa da tese, o próprio doutoramento, as pessoas com quem interagia, que o seguiam, que se encarregavam, que tomaram conta do seu doutoramento, não acharam tão interessante aquilo que o doutorando estava a estudar e a descobrir, de uma certa maneira, ou a... Sim, eu estava a colocar-me numa cave, no centro de investigação, estava numa cave e ninguém tinha interesse realmente no que eu estava a fazer. Eu, durante 3 anos, 4 anos, estive sozinho a fazer as coisas. Não havia um interesse, nem havia não era nada de especial aos olhos das outras pessoas, mas durante 3, 4 anos eu tinha essa visão clara do que queria criar e então estava na cave. A vantagem de as pessoas não terem interesse, mais uma vez, aquela visão do copo meio cheio, de visão otimista, é pelo menos não há distrações. Não, exato, ninguém o distraía. Ninguém me distraía, podia estar ali a criar, a desenvolver o que queria desenvolver, porque o meu objetivo era, eu não queria ter as melhores publicações do mundo, não queria ter o melhor doutoramento, que por acaso foi, mas não queria isso. O que eu queria era acabar o doutoramento para depois trazer a tecnologia para o mercado. Esse é que foi sempre o meu objetivo. Aliás, e o objetivo que eu faço do doutoramento não é por eu querer o título de professor doutor, que eu não uso o título em lado nenhum. Nem é professor. Nunca foi. Fui para poder receber um ordenado nos primeiros anos da SWORD. E depois, quando nós tivemos o primeiro investimento, deixei de ser professor. Sim. E foi professor quanto tempo e onde? Eu fui professor no Instituto Superior da Maia durante 2 anos, em que ser professor universitário é a melhor coisa do mundo, porque se trabalha 9 horas por semana, ganha-se um ordenado por trabalhar essas 9 horas por semana, o que depois eu poder dedicar as outras 50 horas ou 60 horas da minha semana para trabalhar à SWORD e não precisava de receber o ordenado. Nessa altura nós tínhamos pouco dinheiro que dava para pagar alguns engenheiros, mas havia uma forma de eu não receber o ordenado pela SWORD e receber enquanto professor universitário. Era uma forma muito eficiente de poupar recursos e alocar o dinheiro que tínhamos a mais engenheiros. Depois, quando recebemos o primeiro investimento, deixei de dar aulas para me focar de forma plena na SWORD. Sim, mas é interessante essa história da CAF de 3, 4 anos, entre o silêncio e a solidão, mas numa grande atividade de produção. Sim, mental e de estudo e de aprendizagem, de saber e de... Exatamente, porque lá está, pode-se ver como solidão, eu vejo como paz.
porque eu estava ali sossegado Não, a trabalhar, claro, a fazer claro, aquilo, claro. E era esse o meu objetivo. Aliás, a questão do doutoramento foi isso. Eu não uso o título de professor de doutorado em lado Sim, nenhum, sim, não, sim. não sei onde é que está sequer o meu diploma de doutoramento. Sim. A razão porque eu fiz o doutoramento era porque eu tinha esta visão de usar tecnologia e inteligência artificial na área da saúde, e a única forma de eu ter acesso a financiamento para desenvolver a tecnologia e fazer a validação clínica em Portugal não era através de investimento privado, de investidores a investir em nós, porque ninguém ia investir em mim com base numa ideia, Claro. foi escrever um projeto de investigação e ter uma bolsa de investigação Que teve em que tive. de 1 milhão de euros, que não é brinquedo. Isso foi depois. Foi depois. Isso foi A depois de primeira, lançar a sim, Sword. sim, primeiro não No, foi. no doutoramento foi uma bolsa de investigação de 100 mil euros que vinha como condição tirar o doutoramento. E, portanto, eu tirei o doutoramento não como o fim pretendido, mas como um meio para atingir um fim. Muito bem. O Virgílio Bento diz hoje acreditar que estamos na idade de ouro da inteligência artificial na saúde. E que o que conta e marca, eu gostei muito desta ideia, é o talento muito mais que o capital. Eu pergunto, como é que se vê ou se percebe ou se intui estar na idade de ouro do uso da inteligência artificial? Através de que resultados, de certezas, dados, como é que se intui? Eu acho que primeiro começa-se pelo problema que se está a resolver. E a saúde nunca esteve num estado tão precário. E a razão do problema da saúde, já agora, não só em Portugal é um exemplo claro disso, mas em todo o mundo, é que nós temos um modelo tradicional de acesso à saúde baseado no acesso ao recurso humano esse que é muito escasso e demasiado valioso. E depois alia-se a isso o facto de que há uma procura cada vez maior por causa do envelhecimento da população, não é? E é por isso que tivemos um primeiro-ministro português a dizer que nos últimos 10 anos se duplicou o orçamento da saúde. E depois, analisando-se como é que a saúde estava passado 10 anos, estava efetivamente pior. Porquê? Porque a saúde custa cada vez mais dinheiro e o acesso à saúde está cada vez mais problemático. Já agora, não só em Portugal, não só no Reino Unido, onde nós também trabalhamos, sim, nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. coisa. Eu sei, mas somos portugueses e estamos a falar agora de Exatamente. Portugal. E aqui a questão foi, a única solução para a saúde em todo o mundo é utilizar inteligência artificial ao lado das equipas clínicas, por forma que as equipas clínicas vejam os casos mais difíceis que realmente exigem o humano, o clínico, dada toda a sua importância. A presença humana, sim. A presença e também a cognição e a capacidade de decisão humana. E depois há muitas áreas, muitos casos, que a inteligência artificial consegue tratar de forma independente. Este exemplo é um exemplo claro, que é, neste momento, em muitos hospitais portugueses, há uma lista de espera para miúdos com ideação suicida, ou seja, que estão a pensar suicidar-se, uma lista de espera de 3 meses, que é completamente assustadora. Não compreendo. São, acho que até nem compreendi. Por exemplo, para pedopsiquiatria, sim, há uma lista de espera de miúdos que têm ideação suicida, ou seja, sinalizar que têm uma intenção suicida, e tem uma lista de espera para ter uma primeira consulta de 3 meses. O que é completamente assustador, não é? Porque num momento crítico uma pessoa devia ser atendida no momento, tem uma lista de espera de 3 meses. Ao mesmo tempo, o que está a acontecer é, durante a semana, há consultas de pedopsiquiatria, ou há consultas de psiquiatria para pessoas que estão ansiosas ou deprimidas por causa do evento da vida, como terminou-se um relacionamento. Que é completamente natural que isso aconteça, mas não é o mesmo nível de seriedade. Não, de todo. E, nem portanto, de importância. Nem de importância. E, portanto, o que a inteligência artificial na saúde pode fazer, de forma muito simplista e pragmática, é tomar conta dos casos que têm menor importância e menor impacto, por forma a libertar as equipas clínicas a realmente tratar dos casos mais complexos e que realmente precisam do humano clínico. Porque, neste momento, tudo enche o sistema. Claro. E a partir do momento que nós temos a inteligência artificial a tomar conta de 50, 60, 70, 80% dos casos e libertar as equipas clínicas para realmente dedicar toda a sua atenção e todo o seu conhecimento para os outros 20%, aí sim tem-se uma saúde de acesso a alta qualidade e escalável. Virgílio, em que país do mundo é que há
essa proporção 80-20. Ainda em nenhum país, o que está mais Exatamente. avançado é os Estados Unidos, muito graças a nós. Muito graças a vocês. Sim. Essa frase é que é extraordinária. É. Você pode dizer que os Estados Unidos estão avançados na articulação entre a inteligência artificial e a saúde, numa grande proporção graças a vocês? Não tenho dúvidas nenhuma que os Estados Unidos, neste momento, é o país mais avançado na adoção de inteligência artificial na área da saúde, muito devido ao trabalho da SWORD nos Estados Unidos. Eu até fiquei estomacada com essa frase. Não, é porque os Estados Unidos são muito grandes, poderosos, ricos, com um enorme prestígio na área da ciência, da saúde, etc. E é formidável isso. Portanto, para voltar à minha pergunta, você não tem uma dúvida que estamos na idade de ouro do uso da inteligência artificial na saúde. E não há retrocesso. E não há volta atrás. Não há volta atrás. É claro, não só para os inovadores como nós na área da saúde, mas também para quem toma decisões, e isso é uma coisa que nós nunca vimos, que nós vemos os seguros de saúde, quem decide no seguro de saúde, quem decide nos governos, os ministros da saúde nos Estados Unidos, que há um foco muito grande de como é que podem reinventar o acesso à saúde através da inteligência artificial. Isso é formidável. E que nunca vimos antes. Sim. É claramente uma mudança de paradigma na percepção de como é que a tecnologia, e neste caso, especificamente a inteligência artificial, consegue mudar a saúde. Falou já mais que uma vez em decisão, capacidade de decisão, não desistência, o copo meio cheio. O que é que acha que essencialmente o define? Não é vulgar, nem você é vulgar, nem o seu currículo é vulgar, nem os resultados até hoje atingidos estão longíssimos, são até muito invulgares. O que é que acha que exatamente o define? Onde é que você foi buscar isso que hoje se traduz nos resultados que tem? Eu acho que é mais fácil os outros definirem-nos a nós. Eu sei, mas eu defino, tomo sim, essa responsabilidade. Sim, e agora peço que você tome a sua. Eu acho que há muitas coisas que me tornam único, mas uma que eu diria que desde o início foi muito importante no que a SWORD é hoje foi o facto que eu nunca me deixei limitar nem definir pela pequenez de Portugal. Pela pequenez de Portugal. E quando eu falo da pequenez de Portugal, não é a pequenez das pessoas, é a cultura de falta de ambição, a cultura da aversão ao risco que temos e a incapacidade de ter oportunidades neste país. Porque se eu tivesse aceito isso tudo, eu tinha aceito que não era possível fazer o que nós fizemos. Claro. Virgílio, estávamos a falar de Portugal, da dimensão, da falta de ambição, de uma certa, não diria aversão, mas uma certa preguiça ou fastio do risco. Sim. Eu digo muitas vezes sermos um país instalado. Parece que estamos instalados numa cadeira para todo o sempre, na mesma cadeira, nós próprios, sempre os mesmos. Vamos lá desenvolver isso. Muito cedo começou a perceber que tinha que sair e que aqui que não iria chegar onde chegou. Só que eu nunca saí, eu fiquei sempre em Portugal. Eu sei, mas de qualquer maneira é nos Estados Unidos. Sim. Portanto, de algum modo, é o que eu chamo de sair. Não interessa se a sua morada é em Portugal. Saiu. Quer dizer, eu acho que interessa, mas não, sim. Interessa, tem razão. Interessa porque, exatamente, olha, eu agradeço que me tenha dito isso. Mas, seja como for, teve que sair com as suas ideias lá para fora. O que é que o aflige mais? Aqui é a falta de ambição, a falta de risco, é o hábito à instalação. É o quê? Eu interrogo-me também tanto sobre isso. Eu acho que é uma cultura de... Acho que há uma cultura instalada de aversão ao risco, de medo, de arriscar. Acho que há uma visão do falhanço com uma carga negativa. Só negativa, não é? Só negativa. Eu costumo dizer que nos Estados Unidos falhar é currículo, em Portugal falhar é cadastro.
porque o falhar em Portugal fica uma marca para sempre. Nos Estados Unidos, especialmente em Silicon Valley, vê-se como uma etapa de aprendizagem. Claro. Ou seja, essa pessoa falhou, aprendeu, e agora sei que na próxima coisa que vão fazer já têm todas essas aprendizagens, não vão cometer os mesmos erros. Isso, eu acho que Silicon Valley é perfeito a esse nível. E o medo e a visão cultural do falhanço, aliada a uma aversão ao risco muito grande, aliado a ser um país onde não há oportunidade e ainda se vê de forma negativa quem tenta fazer diferente, explica a razão pela qual Portugal tem um talento inacreditável nas pessoas que temos, uma capacidade de trabalho incomparável, uma criatividade fantástica, uma inteligência fantástica, e nós vemos isso na nossa equipa da Sword, que foi o que nos trouxe até aqui, foi o talento português. Claro, é uma equipe, claro. E é verdadeiramente paradoxal como é que há o mais difícil, que é a substância das pessoas em Portugal, e depois olhamos para o desenvolvimento do país e estamos de longe na cauda da Europa, e ainda estamos a ficar mais na cauda da Europa. Não, só falta já um país. É isso, não é? E quando se vê, é a mesma coisa que eu às vezes uso analogias de futebol porque são muito fáceis de ser entendidas. É como ter uma equipa de talento como a do Real Madrid ou do Barcelona, e depois estamos a jogar na segunda divisão espanhola. Pois. Porque algo falha. E nós... Só uma coisa que eu tenho verdadeiramente orgulho na Sword é que nós provámos que este talento português, com uma liderança em que não se tem medo de arriscar, não se tem medo de ir atrás da competição com os melhores em todo o mundo, não se tem medo de dizer que somos os líderes na inteligência artificial na área da saúde, porque eu quando digo isto em Portugal, há sempre aquela percepção das outras pessoas de que está-se a gabar, é Exato. arrogante. Não, quando você disse agora o que me tornou único foi que nunca, qualquer coisa que eu tomei aqui, mas eu não me deixei definir pela pequenez de Portugal. Não, exatamente. As pessoas, quem não me conhece, mas as pessoas que não me conhecem têm a ideia que eu sou verdadeiramente arrogante. Só que a verdade é que eu não tenho medo de dizer o que eu acho que eu sou, porque eu acho que isso devia acontecer mais em Portugal. As pessoas deviam mostrar-se mais e não se diminuírem por forma a não danificarem a percepção que outras pessoas têm. Exatamente, claro. Está muito bem explicado. Olha, você uma vez disse-me que a Sword cria soluções de inteligência artificial para tratar e melhorar a vida das pessoas, e temos falado disso agora, mas eu fiquei com uma frase na cabeça que era monitorizando os progressos do paciente em tempo real. Eu gostava que você descodificasse um bocadinho isto e se aproximasse de um leigo, uma leiga como eu sou, para perceber o que é a maravilha de, em tempo real, se monitorizar o tempo real do resultado. Eu vou dar 2 exemplos, que são 2 áreas. Nós temos várias aplicações de inteligência artificial em várias áreas da saúde diferentes, mas 2 exemplos, que é a área da psicologia e a área da fisioterapia. Não é? São duas áreas onde nós estamos ativos e com sucesso nos Estados Unidos. Nós podemos ir a uma clínica de fisioterapia, a uma clínica com um psicólogo, não é? E falar com essa pessoa diretamente, não é? E no caso com um psicólogo, há toda uma psicoterapia, há perguntas e respostas, e há uma conversa conduzida pelo psicólogo que tem o objetivo de chegar a um ponto específico, não é? No caso da fisioterapia, é pedido para fazer uma série de movimentos e depois dar feedback para controlar melhor a postura, para levantar o braço um bocadinho mais ou menos. Exemplos simplistas, mas basicamente isso é o que é a terapia. Exatamente. O que nós fazemos nós temos um sistema de inteligência artificial que replica o fisioterapeuta, que replica o psicólogo, nestes exemplos, e faz exatamente a mesma coisa, em que recebe as respostas, no caso da psicologia do paciente, e com base nisso conduz a conversa na direção que faz sentido a nível da psicoterapia, ou no caso da fisioterapia, medimos o movimento da pessoa e com base no movimento da pessoa em tempo real, o nosso sistema de inteligência artificial, que nós chamamos de Phoenix, vai dizendo à pessoa o que é que tem que fazer melhor ou pior, tal como replicando a mesma experiência que teria numa clínica. E, portanto, nós olhamos ao que é
uma sessão de fisioterapia, olhamos o que é uma sessão de psicologia, olhamos para o que é uma sessão de, por exemplo, de saúde feminina, e replicamos o que o humano faz a nível da inteligência artificial, a nível da observação, e é aí que vem o tempo real. Isso é importante, claro. E da observação claro. temos o raciocínio, e depois do raciocínio temos a comunicação. E o nosso sistema de inteligência artificial é capaz de fazer essas 3 coisas. Olha, a inteligência artificial, como você sabe melhor que eu, fascina, mas também assusta. Pode ser o céu ou pode ser o inferno. Sim. E nós temos imensas experiências, não é imensas experiências, graças a Deus, imenso conhecimento com tudo o que é publicado, inclusivamente em revistas académicas, cientistas, etc., e estudos. Como fazer para ficar só no céu e trancar o inferno? A inteligência artificial é uma ferramenta, não é? Sim, exatamente. E tal como todas as ferramentas, pode ser usada para fins benéficos ou não. Eu acho que aí é muito importante haver regras claras como é que se deve utilizar inteligência artificial, mas também é importante que essas regras não bloqueiem a inovação. Claro. Porque nós temos por excesso ou por... E essa é muita atitude europeia, que é... A regulação e o excesso. Tal como a Maria João disse muito bem, há sempre 2 lados numa tecnologia tão poderosa como a inteligência artificial, né? Que é a parte benéfica e a parte que não é benéfica, que é perigosa. Os Estados Unidos, curiosamente, focam sobretudo na parte benéfica, né? A Europa foca sobretudo na parte perigosa. É verdade. O que não é que não faça sentido, mas o problema é que quando só se foca nisso, o mindset é pôr regulamentação por fora, evitar tudo que é perigoso. Com isso, bloqueia-se qualquer impacto mesmo, positivo. Sim. Não é? Sim, claro. E, portanto, eu acho que nessa questão nós somos muito adeptos de um equilíbrio. Claramente que tem que haver regulamentação e nós temos uma grande equipa focada em regulamentação, investimos milhões de dólares todos os anos para garantir que obedecemos a toda a regulamentação e não só isso, trabalhamos com as entidades nos Estados Unidos por forma a avançar a regulamentação, porque esse é outro problema, que a inteligência artificial está a avançar muito rapidamente e a regulamentação não está a avançar à velocidade da inteligência artificial. Evidente, claro. Portanto, nós também temos aí um trabalho de parceria com as agências de regulamentação para definir novas regras, não é? Mas ao mesmo tempo achamos e também trabalhamos com os parceiros nos Estados Unidos por forma que a regulamentação não impeça o impacto positivo que a inteligência artificial pode ter na área da saúde. E, portanto, acho que tem que haver um equilíbrio muito importante aí. Mas tem a consciência que estamos a tratar de uma grande questão ética, científica. Sim, absolutamente. E os nossos clientes aí também são muito focados na questão desse equilíbrio. Veem, exatamente, querem o impacto positivo, mas também querem garantias claras nossas que qualquer impacto negativo é não existente. Você é um criativo nato, eu já sabia, mas tenho demonstrado aqui. Sente às vezes necessidade de disciplinar essa criatividade? Como é que você lida consigo próprio? Por exemplo, em 2015, o investigador que você era e teve que se desdobrar no CEO da Sword. Como é que acomodou passou a ser 2 coisas? Passei, e foi um período de aprendizagem enorme, porque no investigador é sobre a certeza da ciência, a certeza do método científico, e um CEO vive muito mais na incerteza do dia-a-dia. Claro, e, portanto, não é só a aprendizagem de ser CEO, mas também a mudança da mentalidade para estar muito mais confortável na incerteza. Eu, como investigador, tomava decisões que eu tinha quase a certeza que era a decisão certa ou não tomava uma decisão porque tinha quase a certeza que era a decisão errada. Eu, todos os dias, tomo decisões com 60% de probabilidade que essa decisão vai ser a decisão certa. E já há muito tempo estou confortável com isso, porque já há muito tempo também eu percebi que se for a decisão errada eu posso reverter
no futuro a decisão errada e tomar uma decisão melhor com a informação que obtive no processo. Em relação à criatividade, eu tenho não só sou muito criativo, mas como também tenho um déficit de atenção e hiperatividade. Isso faz com que é um déficit de atenção e eu não consigo controlar muito, não consigo estar muito tempo focado numa coisa que não me interessa. Que não lhe interessa, claro. A nossa equipa já sabe, quando eu estou a reunir e de um momento para o outro vem o meu olhar a desaparecer, e eles próprios calam-se, porque eu fui para o outro lado qualquer, pensar sobre outra coisa qualquer, e passado um minuto volto e continuamos a conversa. E uma coisa que não lhe interessa é uma coisa que saia fora do foco daquilo que está em debate ali, ou é qualquer coisa que alguém trouxe e que não lhe interessa nada e que você às vezes há duas antecipa. coisas. É uma reunião em que eu realmente não estou interessado no tópico, sim. E entretanto desfoquei-me e fui para o outro lado. Outras vezes é uma reunião em que dizem uma coisa que me fez lembrar de outra coisa, e então ligo nela. Um ponto e vou para outra coisa completamente diferente e depois volto. No início eles continuavam a falar e eu pedia-lhes, olha, pode-se voltar ao início. Agora, quando já me conhecem, como veem que eu já fui, eles calam-se claro. E esperem que eu volte à terra para continuar a conversa. Isso é muito engraçado. Temos... falou de alguns, digamos, obstáculos ou alguns entraves do que é trabalhar aqui em Portugal, embora tenha dito muitas vezes que qualquer sistema nacional de saúde no resto do mundo sofre das mesmas, em maior ou menor grau, das mesmas contrariedades ou impossibilidades, mas uma vez você disse que a única solução para o Serviço Nacional de Saúde é a sua refundação através da tecnologia e da inteligência artificial. Aliás, é um casamento que aqui correu mal e que eu pergunto se ainda pode vir a correr bem, porque tinha um projeto para cá e que acabou a Grécia por ficar com ele. Porquê? Você não gosta das oligarquias? Acha que há oligarquias a mais em Portugal? Acha que os negócios se fazem num trânsito muito fechado? Sim, já agora. Ponto de situação que eu lhe peço. Sim, já agora nós temos isso com a Grécia, esse projeto a decorrer, já estamos a expandir para outros países. Acho que... Mas aqui o que é que têm? Aqui não temos nada. Não. E eu acho que há sempre uma questão de... Há vários interesses instalados e tem que haver uma coragem para quebrar esse interesse. Os interesses instalados há em todo o lado. Pois há, e é por isso que os outros sistemas também não são necessariamente melhores que o nosso. A nós dói-nos um pouco mais porque é o nosso sistema, claro. Mas efetivamente a nossa capacidade de fazer mudança tem que começar pela liderança. Ou seja, nós temos de ser convidados, e quando eu falo de haver uma refundação, a palavra refundação foi estrategicamente colocada porque é preciso redefinir as coisas como são feitas, porque nós não queremos pegar nas coisas que são mal feitas e digitalizá-las com a inteligência artificial. Isso só faz com que elas agora sejam mal feitas pela inteligência artificial. É preciso mudar processos, é preciso mudar pessoas, é preciso reestruturar a forma como são feitas as coisas. E que, obviamente, que isso toca em muitas coisas. Toca em interesses instalados de empresa X está a beneficiar por isto e vai deixar de beneficiar por isto. Toca em pessoas que estão naquelas posições, se calhar vão ter que deixar de estar naquelas posições. E tudo isso é cumulativo num desejo de que nada aconteça. Porquê? Porque, no fim de contas, isto sempre foi assim. Porque é que se vai mudar? E quando se olha para o SNS 24, quando se olha para o INEM, quando se olha para outros muitos serviços da saúde em Portugal, é claro como é que eles podiam ser melhores. E é claro como é que eles são maus neste momento. Mas então como é que eles próprios, governo atrás de governo, esquerda ou direita, se permanece nessa mesma em que você diz que eles permanecem? Mas aí podemos expandir um bocado nisso, porque é que o país permanece no mesmo estado depois desse governo após governo, não é? Porque o país também não muda. Não. Economicamente. Está tudo ligado, sim. E portanto está tudo ligado. É um ecossistema de oligarquia, é um ecossistema cultural que faz com que o melhor talento português saia de Portugal, não é? Ou que quem realmente quer criar algo do zero, neste momento, no século 2000, em 2000, tenha que pensar lá fora e não cá dentro, porque não há oportunidades. E sempre foi assim. E
E acho que ninguém... Esse sempre vem desde quando? Desde que você começou a ser gente no sentido Desde que eu tenho uma percepção do mundo. Claro. Desde que eu tenho uma percepção do mundo, desde que eu tenho uma percepção de Portugal. E obviamente que a minha visão ainda se acelerou mais através da exposição internacional que temos. Claro. Porque nós vemos coisas a acontecer no outro lado do mundo. Nós vemos uma percepção clara das falhas do sistema e há um claro desejo de mudar isso em outras partes do mundo. Em Portugal, eu acho que há demasiado interesses instalados. Eu acho que há uma oligarquia muito grande e nós nunca nos demos bem com isso. Eu tenho um desdém patológico pela autoridade. Desdém patológico pela autoridade. Eu não lido bem com a autoridade. Eu não lido bem com isto é assim porque foi sempre assim. Alguma espécie de autoridade, de hierarquias, ou não? Eu acho que tem que haver liderança, que é diferente da sim, autoridade. É muito diferente. Sim, e portanto, eu acho que é muito injusto. Acho que mesmo os líderes que estão no governo têm uma pessoa acha que eles têm muito mais poder do que afinal têm. É verdade. Porque uma pessoa pensa que um primeiro-ministro ou um ministro em Portugal tem capacidade realmente para fazer mudança, e há toda uma camada intermédia que bloqueia tudo e que é imutável. Ou seja, que não se altera. Eu, por exemplo, na Sword, nós já tivemos desafios que estavam a fazer com que as coisas não melhorassem. Nós tivemos a capacidade de despedir uma equipa completa e contratar uma equipa nova. Agora, se eu não tivesse capacidade de fazer isso, e de lidar, eu como líder era incapaz. Claro. E isso é o ecossistema português de liderança política. E é tanto mais melancólico isso quanto, à sua maneira, você é um grande servidor. Tem um grande nome, internacionalizou o país com a sua marca, investe, emprega muita gente. De vez em quando há aí um bocadinho de desilusão com Portugal. Além da crítica e da análise que fez. Eu acho, um cidadão um pouco desiludido com o seu país, ou não? Eu acho que somos todos desiludidos com Portugal. Acho que é uma coisa que... Acho que a coisa que os portugueses todos têm em comum é a desilusão com Portugal. A minha desilusão de Portugal já agora vem também de uma posição privilegiada, de não depender economicamente de Portugal, de ser independente financeiramente. Exatamente. Há uma desilusão muito maior das pessoas que olham para si e olham para o seu potencial e veem isso completamente limitado porque nasceu em Portugal. E eu acho que isso é que é a verdadeira desilusão. Olha, deve ter uns dias cheios, para dizer o maior lugar comum que jamais disse. Eu pergunto uma coisa, você lê todos os mails que recebe, dá-os a ler, seleciona, tem um ghostwriter, como é que é? Ninguém escreve nada por mim. Tudo o que eu escrevo publicamente ou em privado sou eu que escrevo. Não, eu leio todos os meus e-mails, respondo a quase todos. Quantos? Dezenas e dezenas. São demasiados. São demasiados. É uma boa resposta. São demasiados, já deixei de contar. Mas sim, leio-os a todos, porque às vezes nunca se sabe aquele e-mail que é realmente importante ou que tenha alguma... é evidente, antes de o abrir. Ou que tem aquele... E portanto eu tenho aquele medo de perder algo que seja importante, então é por isso que leio todos os e-mails. E sim, mas ninguém escreve nada por mim. E acho que isso nunca iria acontecer, nem discurso, nem nada, porque eu tenho mesmo... eu acho que estava a enganar as pessoas se isso acontecesse. Apanha aviões como eu apanho um táxi. Como é que se defende do inferno do que são os aeroportos? Todos, seja onde for. Hoje em dia, os atrasos nos voos, não chegar a tempo a reuniões previstas para essa manhã ou essa tarde. Como é que se defende trabalhando? No início era muito mais complicado, porque no início nós, como não tínhamos dinheiro para ir para São Francisco, escolhíamos o voo mais barato que ia daqui para Frankfurt. Ou seja, andava para trás e depois íamos no pior lugar do voo, que era o mais barato, para ir dali numa viagem de 18 horas para São Francisco. Agora é muito mais fácil, porque nós agora viajamos em jato privado e, portanto, a Sword tem um jato não privado. Tem, mas nós usamos para... sim, exatamente. Sim. Nós usamos para as viagens em que a equipa vai toda e, portanto, aí é muito mais fácil. A grande vantagem do meu trabalho é que eu posso estar na fila do supermercado, como muitas vezes, e estou a trabalhar. Estou a responder e-mails, estou a falar com a equipa. E, portanto, a minha grande vantagem do meu trabalho é, quando há um atraso, isto não é necessariamente mau, porque eu tiro o telemóvel e trabalho tudo. Está a trabalhar, e dou conta do que estava... 30 pendente. segundos, daqui a 20 anos estará a fazer o quê?
Ou simplesmente a viver com a sua família e os seus filhos. Ou estou a fazer a Sword ou estou a fazer nada. São as duas possibilidades. A Sword é que nunca largará. Não, posso largar. Pode largar para não fazer nada. Exatamente. Exatamente. Não vou fazer outra coisa que não a Sword, a não ser nada. A não ser nada. E agora até vai de férias de umas férias agora com a sua família e os seus 2 filhos e devem estar muito contentes por ir para o sol, não é verdade? Então, exatamente. Virgílio, eu agradeço imenso, foi um gosto enorme, aprendi imensas coisas consigo, muito obrigada. Muito obrigado, Maria João, muito obrigado.